somente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, página 44, o quarto capítulo, o erro e o ego. Terceiro parágrafo. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. A mente está, portanto, confusa, pois só mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Isso faz com que seus aspectos sejam estranhos um para o outro, e essa é a essência da condição que induz ao medo, na qual o ataque é sempre possível. Tens toda a razão para sentir medo, percebendo a ti mesmo como tu te percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo, enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderias tê-lo feito. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras, e a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que, eventualmente, tens que escolher curar a separação. Então aqui eu achei interessante essa parte que ele fala que a mente separada não pode deixar de ser confusa, né? E essa confusão, ela faz com que a gente tenha medo, né? Aí ele diz aqui por quê? Que isso faz com que seus aspectos sejam estranhos um para o outro. E essa é a essência da condição que induz ao medo. É que realmente ela é confusa, ela é estranha, e a gente confia mais nessa parte da mente. Só que a gente mesmo não acredita muito nela. Isso gera incerteza, gera medo. Achei interessante essa parte. Criança, quando está com seus pais, quando a criança sai na mão do pai ou na mão da mãe, ela não tem medo de nada, porque sabe que o pai, que a mãe que a mãe conhecem o caminho, sabem o que estão fazendo, e ela confia plenamente. Então, o medo não se estabelece. A partir do momento que nós crescemos, nós começamos a nos separar da mão do pai e da mãe da mão. Nós queremos correr sozinhos, nós queremos ir para o mar sozinhos. É a grande aventura do eu sozinho, do eu separado, do eu sou capaz. E esta aventura de andar sozinho, de correr sozinho, de escolher a minha própria direção para onde correr, ela comumente acaba num
desastroso episódio que nos causa medo. Então a gente corre para a praia, se solta na mão do pai, vem uma onda mais forte e derruba a gente. Como consequência, o grito, o susto, o medo. Então, quando nós paramos de segurar na mão do Pai, do céu, e queremos seguir a nossa própria direção, nós vamos estabelecendo a separação e não a união. E na separação, nós olhamos para um lado e para o outro e cadê papai, cadê mamãe? Então tem muitas crianças que se perdem dos pais por alguns instantes e passam momentos de muita confusão, de muito conflito. Em alguns casos, essa criança que se perdeu dos pais por alguns momentos fica tão confusa, o trauma é tão grande, que durante toda a sua existência ela tem esse trauma da separação, daquele momento que a mãe ou o pai soltou a mão e ela se perdeu numa festa ou numa situação qualquer, no meio de outras pessoas, e não achava mais o pai e a mãe. E esse trauma, geralmente, quando levado para a vida adulta, a pessoa tem muito medo de se soltar da mão do namorado, da namorada, do marido, da esposa, ou ela tem que estar sempre segurando na mão de alguém. Ou sempre, se não está segurando fisicamente na mão, tem que estar sempre agarrada em alguma outra pessoa que lhe dê a sensação de que está segura, de que não está perdida, de que não está sozinha. Então, toda vez que acontece de ficar sozinha, essa pessoa entra nesse estado de confusão. E esse estado de confusão é quando nós nos separamos de Deus. É a mesma coisa. Então é fácil de entendermos como isso acontece. Quando nós nos separamos, nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos perdidos e tentamos compensar na nossa mente o medo que a separação causa com afirmações positivas. Eu sou capaz, eu vou ter sucesso, eu vou dar certo, eu vou conseguir, eu vencerei, eu isso, eu aquilo. São tentativas que nós fazemos para superar a separação e para criar uma ilusão de que nós podemos nos dar bem estando separados. Na verdade, separados, ninguém chega a lugar algum. Então veja, por exemplo, jogo de futebol. Se um jogador quer jogar sozinho e não passa a bola para ninguém, não consegue. Não consegue. Então vejam, por exemplo, para que um avião decole, quantas pessoas trabalham dentro da aeronave e quantas trabalham em terra para possibilitar que esse avião decole. E qual a estrutura que nós temos que ter na base terrestre para que uma aeronave possa descolar do chão e depois possa voltar à aterrissagem outra vez. Então, sozinhos, a gente não consegue. Então, a gente às vezes se une em grupos para criar a ideia de que não estamos sozinhos. Mas esses grupos, como são alianças, eles se desfazem. Por quê? Porque hoje eu estou com meus colegas de infância, amanhã os meus amigos de adolescência serão outros, a vida adulta eu tenho alguns amigos, daqui um pouco já serão outros, e assim a gente vai passando a vida sempre se separando, porque não há como promover a unidade entre pessoas
que se veem como corpos. Né? Então, por isso que a unidade só é possível no nível do Espírito, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim é que nós vamos conseguir de volta essa certeza da unidade, essa certeza que diz a nossa meditação. Eu não tenho mais que me preocupar com o que dizer, o que fazer, para onde ir, de que jeito, de como, para onde, nada. Nada. Porque você se deu conta, outra vez, de que você não é criação sua mesmo. Que você foi criada por Deus e Deus está com a mão estendida para você. Acabou o medo. Acaba o medo. Acaba a confusão. Acaba o conflito. Né? Então, o Padre Marcelo cantava, segura na mão de Deus. Né? E é isso. E é isso. É por isso que em determinado momento Jesus disse, vocês têm que voltar a ser crianças outra vez. Para acreditar que nós não somos criados por nós mesmos, que nós somos criação de Deus e como criaturas de Deus nós estamos em perfeita segurança. É isso que nós temos que acreditar. A mentalidade certa não deve ser confundida com a mente que conhece, porque só é aplicável à percepção certa. Tu podes ter a tua mente disposta para o que é certo ou errado, e até mesmo isso está sujeito a graus, demonstrando claramente que o conhecimento não está envolvido. O termo mentalidade certa é usado de forma adequada como a correção para a mentalidade errada e se aplica ao estado mental que induz a percepção acurada e a mente que se volta para o milagre porque cura a percepção equivocada e isso é de fato um milagre, considerando o modo como percebes a ti mesmo. É o que é mentalidade errada. Mentalidade errada é essa mentalidade que nós temos, né? Que é dirigida pela percepção, que são os 5 sentidos, e que percebem tudo fragmentado, tudo em partes, tudo como em diferentes graus, aspectos e intervalos. E percebem tudo em níveis separados. Então essa é a mentalidade errada. Por isso que nós não conseguimos a unidade. E isso que causa a confusão e o conflito, porque nós separamos tudo em graus, em aspectos, em intervalos e em níveis. Então nós não conseguimos a unidade. E nesse estado de perceber tudo separado, nós temos medo. Então a mentalidade certa, ela ainda não é o conhecimento. Ela é apenas a percepção acurada. Né? Então é a cura da percepção das coisas em separado. Né? Então ela está mais acurada, ela está mais certa, né? Mas ainda não é esse estado que nós devemos alcançar, que é o conhecimento, porque o conhecimento é total. E a percepção, mesmo a percepção certa, ainda vai perceber em diferentes graus. Né? Então é mais acurada, menos acurada, mais ou menos acurada, né? Então são graduações. Então ele só está recolocando aqui para nós essa ideia de que a palavra percepção certa, ou a expressão percepção certa, ela é usada adequadamente para expressar isto.
que a percepção está mais acurada, mas ainda percebe em graus, e o que está em graus, o que tem graduação, não é ainda o conhecimento. A percepção sempre envolve um certo uso equivocado da mente, porque traz à mente a áreas de incerteza. A mente é muito ativa. Quando escolhe estar separada, escolhe perceber. Até então, só tem vontade de conhecer. Depois disso, só pode escolher ambiguamente, e a única saída para a ambiguidade é a percepção clara. A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Isso a coloca a serviço do espírito, onde a separação é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os seus próprios níveis, mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte ou meramente deixaria de ser. Isso é possível porque a mente pertence ao espírito que Deus criou e é, portanto, eterna. O que ele está dizendo aqui é que a mente, ela tem uma fonte, que ela vem de Deus. E mesmo a mente equivocada, a mente errada, ela pertence a esta fonte. É a mesma mente, só que ela escolheu em algum momento se dividir, se separar e criar. De forma que, quer dizer, criar não, é fazer. E perceber de forma equivocada. Mas o poder dela, ou a vida dela vem da fonte. Passo. Vocês lembram a história do Pinóquio, que o Gepeto constrói o Pinóquio de madeira e lhe dá a sua mente, estende a sua mente. E o Pinóquio, então, ele se percebe como um corpo e com capacidades próprias e resolve se separar. Mas o Pinóquio não pode se separar totalmente do Gepeto, porque ele não tem mente própria. Ele é um boneco de animação, que ele é animado com a energia que ele tira da mente do Gepeto, né? Que é a ideia da mentira, né? Então o Pinóquio, ele não tem vida, ele vive uma mentira, porque da mente de Pinóquio ele tira a força para fazer o que ele faz, né? Mesmo que ele se afaste mais e mais, né, ele ainda é animado pela energia que ele tira da mente. Então, tira da mente é a ideia da mentira, né, do Pinóquio. Da mesma forma, por mais que nós estejamos percebendo tudo de forma separada, por mais que nós queremos estar separados de Deus, isto não é possível. Porque a nossa mente, e sem a mente, seríamos apenas um corpo, e um corpo sem mente é inanimado, e retorna ao pó, não tem vida, não tem energia, porque não tem ânima, não tem alma, né? Então, sem a mente, a gente seria reduzido a nada, porque nós somos a mente que anima o corpo, e não o corpo que é animado pela mente. Isso causa uma diferença aqui, porque nós pensamos que somos um corpo, né? E a energia vem de alguma coisa que nós comemos, né? Então, se nós somos a mente, e a mente dá vida ou anima o corpo, né? E a mente é a criação de Deus, e Deus é que dá vida à mente, porque Ele a criou, e ela é eterna, e eternamente a nossa mente recebe a energia da criação de Deus.
Então, se possível fosse a gente separar totalmente de Deus, nós teríamos que nos separar da mente. E como que nós vamos separar do que nós somos? Se nós somos a mente criada por Deus e compartilhamos com Deus a mesma mente, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é uma impossibilidade total. Então quando escolhemos perceber, nós escolhemos a separação. E aí nós nos iludimos pensando que somos separados e que somos capazes e que nós temos o poder de fazer tudo o que quisermos. Né? Então, chega a tal ponto que quando se fala em voltar nossa mente para Deus, o ego vai nos dizer, mas daí você vai deixar de existir se você voltar para Deus. Um amigo que ele faz muito tempo que eu não o vejo, que ele era devoto do hinduísmo. Então, um dia estávamos conversando e quando ele foi se despedir, ele disse, nos vemos então, se não aqui, nos jardins de Krishna. Brincando nos jardins de Krishna. Ele disse, está bem. Ele disse, porque tem pessoas que querem se dissolver na mente de Krishna. Mas você não vai fazer isso, né, Jorge? Porque se você se dissolver na mente do Krishna, você deixa de ser. Disse, não, é isso que eu vou fazer. Não, mas daí você vai deixar de ter a tua individualidade, porque a gente quer se encontrar nos jardins, para ficar brincando nos jardins de Krishna. Eu não quero ficar brincando no jardim. E ele começou a achar que eu era daqueles, então, que tinha essa ideia absurda de se dissolver na mente de Cristo. Não, a gente não se dissolve, a gente se integra. E a ideia, o medo que as pessoas têm é de desintegrar. Na verdade, o que acontece é que a gente integra. Então, eu não quero essa individualidade de ficar brincando no jardim, né? Eu quero me integrar à mente de Deus. Porque a minha mente, ela é íntegra em Deus. Né? Mas veja como as pessoas têm medo de perder a sua própria personalidade. Né? Como as pessoas se assustam com a possibilidade de deixarem a sua própria personalidade. E o que é essa personalidade, que aqui chamamos de ego, se não a parte onde está o conflito, onde está a confusão. E é só isso que nós conseguimos fazer. Conflito, confusão e mais nada. Então, mas é o meu conflito, mas é a minha confusão. Mas essa casinha que tu construiu aqui, ela vai cair. Mas é a minha casinha, que eu fiz. E a gente não quer abrir mão disso. Então, como a gente não quer abrir mão disso, como a gente não quer abrir mão disto, né, é que nós nos agarramos a essa ideia. E aí tememos qualquer possibilidade de voltar a nossa mente de novo para o conhecimento, para integrar-nos com Deus. Mas essa integração, ela não é escolha, ela vai acontecer. Porque nós sabemos que a única possibilidade de unidade é na unidade do Pai com o Espírito Santo e com o Filho. Sendo que somos o Filho, né, nós nunca deixamos de participar dessa unidade. Apenas parte da mente que quando se decide separar, começa a ver tudo separado. Então, por isso que nós estamos fazendo o exercício de ver a outra pessoa como ela realmente é.
Porque se eu conseguir ver você como uma mente, eu vou deixar de ver você como separado. E na medida em que eu vejo você como uma mente, eu me vejo na mesma proporção como uma mente também. E aí, isto é a percepção acurada, que deixa de ver um ao outro como separados e passa a ver somente como mentes. Agora, eu não vou ver o corpo? Vai ver. Mas não vai ver o corpo como motivo para a separação. Não vai ver o corpo como motivo para a graduação. Por quê? Porque a graduação vai dizer, mas a pessoa é muito mais elegante que eu, mas ela é mais bonita que eu, ou eu sou mais bonita que ela. Nós olhamos para o aspecto e separamos, olhamos para os graus e separamos por graus, aspectos, intervalos, e assim nós vamos separando tudo. Né? Então, por isso que nós temos que trabalhar então essa possibilidade de vermos o outro sem graduação, sem aspecto. Não é que você não vai ver com os olhos físicos, então eu vou deixar de ver os corpos. Não, você vai ver da mesma maneira. Mas você vai além do corpo. Eu já tenho falado aqui que a gente tem que aprender a ler a mensagem. Né? Que cada imagem tem uma mensagem. Então, vocês lembram que eu falei das imagens egípcias, das imagens hinduístas, das imagens dos índios, que todas as imagens trazem uma mensagem. E para o nosso exercício, nós temos que aprender a transcender a imagem para perceber a mensagem. Qual a mensagem de tal imagem? Então, os corpos são uma imagem. Qual a mensagem que traz para nós a estátua, que é uma réplica do corpo de São Francisco de Assis? Qual a mensagem? Você vai lá e vê a imagem do santo. Uma imagem do São Francisco. Qual a mensagem? Amor à natureza. Os animais e a natureza. Então, essa é a mensagem. Então, você não parou no corpo. E quando eu olho para Frida, qual a mensagem? Filha perfeita de Deus. Essa é a mensagem. Tá? Então, é essa mensagem que nós temos que ver, além da imagem. Nós não podemos ficar parados na imagem. Tá? É assim que nós temos que aprender. A gente não deixa de ver a imagem, mas a imagem, ela serve para levar uma mensagem. Então, o que vai acontecer? Quando alguém olhar para você, ela vai ler uma mensagem em você. E todas as pessoas leem uma mensagem, tá? Em você. Sempre você tem uma imagem, o teu corpo é uma imagem. E traz uma mensagem. Mesmo que você não se dê conta, você está levando uma mensagem. Tá? Então você pode levar a mensagem assim, quando alguém olha para você, alguém pode dizer, o que você pensa a respeito da Maria? E a pessoa vai dizer, não, a Maria é uma pessoa extremamente honesta e amorosa. Essa é a mensagem que você está levando para as pessoas. Ou então, não, a Maria é uma pessoa que tem muitas virtudes. A Maria é uma pessoa muito devotada àquilo que ela acredita. Essa é a mensagem que você leva. A Maria é uma pessoa muito confusa. A Maria é uma pessoa muito errada. A Maria é uma pessoa que tem muitos vícios. Então você leva a mensagem do erro, dos vícios, da confusão. Né? Então, a tua mensagem, ela vai
ser decorrente daquilo que acredita você que tu és. E essa crença, ela é determinada pelo aquilo que nós acreditamos a respeito de nós mesmos. Então, é a nossa chamada formação, né? A nossa formação é do que somos formados, não no corpo, mas na mente. Qual a nossa formação? De que aspectos, de que tipo de crenças nós somos formados? Isso é colocar nossa mente numa forma e botar os ingredientes. Quais os ingredientes que formaram o nosso padrão de comportamento? Então, todos nós levamos mensagens para os outros o tempo inteiro. Então, como nós queremos corrigir esta mensagem, nós temos que enviar para o outro uma mensagem de que nós o estamos vendo como filhos perfeitos de Deus. E como dar a receber é a mesma coisa, as pessoas vão começar a nos ver como filhos perfeitos de Deus também. Aquilo que nós damos, nós recebemos. E se nós queremos mudar alguma coisa, nós temos que mudar a nossa mensagem, que é determinada pelo nosso modelo. E o nosso modelo determina a mensagem. Então, se você vê a imagem de um guerreiro rangendo os dentes, né, a mensagem é de guerra. Se nós vemos a imagem de... Por que a imagem dos anjos e dos santos sempre tem uma afeição amorosa? Né? Você não vê um santo rangendo os dentes, né? Senão seria um insano, não um santo. Né? Então, por quê? Porque eles alcançaram esse estado que já estão transmitindo uma mensagem de alguma coisa. Então, todos os santos da Igreja Católica, por exemplo, eles têm uma mensagem. Todas as imagens egípcias, eles têm uma mensagem. Todas as imagens hinduístas têm uma mensagem. Não são santas as imagens, são santas as mensagens que estão quando a gente olha além da imagem. Se todos nós olharmos para a vida e imaginarmos ele uma pessoa filha de Deus, ele vai ficar uma pessoa mais honesta? Eu vou. Porque assim, porque aquilo que você emite, a pessoa aceita. Se você disser para uma pessoa que ele está errado, ele vai acabar recebendo essa mensagem, cada vez ele vai ficar mais errado. Mas se você disser para ele que ele é o Filho Santo de Deus, ele vai receber essa mensagem e vai despertar isto nele. Mas então, se eu sou um Filho Santo de Deus, por que estão dizendo que eu cometi erros? Bom, os erros podem ser corrigidos. Né? E quando eu emano ou estendo essa mensagem, procurando ver o Filho Santo de Deus nele, né, eu vejo em mim também. Ele pode escolher, eventualmente, que ele quer continuar errado. Mas quando eu consigo ver isso no outro, é porque eu escolhi acertar. Então, a partir deste momento, eu acredito que os dois vão mudar. Mas se ele ainda não quer mudar, isso já significou que eu quero. E neste momento, a pessoa que eu mais quero que mude para o céu sou eu mesmo. Por quê?
Porque quando eu mudar a minha mente para essa correção, de que eu começo a ver que eu sou o filho perfeito de Deus, aí eu vou levar a mensagem sem precisar dizer nada. E eu não preciso dizer nada para procurar ver no outro o filho perfeito de Deus, porque ele é. É isto que ele é. Mas como nós estamos vendo aqui, em algum momento ele resolveu se separar desta unidade, porque ele resolveu fazer alguma coisa em separado. E daí ele separou alguns milhões e guardou separado numa conta da Suíça. Né? Então isso ele fez separado. Né? Agora, no momento que ele se der conta, então ele vai voltar para a unidade. Ele vai pegar e vai corrigir o erro. Agora, se todo mundo só o acusar, que ele não tem mais jeito, porque ele errou, não tem mais conserto, né? Não tem como consertar, então aí ele vai achar que não tem mais conserto mesmo. Mas, como nós sabemos que todo erro pode ser corrigido, então nós temos que acreditar que ele também pode corrigir. E todos nós fazemos escolhas o tempo todo. E depois nós temos que viver com essas escolhas. Mas não para sempre. Porque nós podemos escolher voltar ao ponto de partida, corrigir o erro e desfazer, então, o erro e voltar para esta mente mais certa, para o estado da unidade da sanidade. Então, para quem gosta de ver filmes, tem um filme que eu vou deixar recomendado. O título é Abre Asas, as Palavras. Fecha asas. Sempre podemos corrigir tudo. Sempre é um jeito de corrigir. Então, não importa o que a pessoa tenha feito. Se nós quisermos curar a nossa percepção, nós temos que buscar na pessoa a mente onde está que ele é o Filho perfeito de Deus. Isso vai ajudar a curar a mim mesmo, mais do que ao outro. Então eu não vou fazer isto para curar o outro, eu vou fazer isto porque este é o caminho para a minha cura. Porque veja, se eu pego uma pessoa que cometeu um erro, e eu fico acusando porque você errou, porque você fez errado, porque você... então vamos adjetivá-lo com adjetivos que causem sofrimento. Esse sofrimento acontece em mim também, porque dar e receber é a mesma coisa. Mas se eu olho para ele, mesmo não estando perto dele, mesmo nunca tendo visto a pessoa pessoalmente, então aquela pessoa que cometeu um erro, né, está repercutindo. Eu só vi ele na televisão, né? Não dá para dizer que eu tenho contato com ele. Mas se eu olhar para ele como um filho perfeito de Deus, que caiu em tentação, cometeu erros, mas todo erro pode ser corrigido, o que acontece comigo? Eu não me incluo no sofrimento. Porque sempre que eu fico dizendo, mas como ele fez errado, mas como está errado, isso é um sofrimento para mim. Eu sofro com isso. Eu estou trazendo sofrimento para mim mesmo. E quando eu digo, bom, ele é o Filho perfeito de Deus, que cometeu uma desatenção.
mas ele pode, no momento em que ele quiser, voltar para a unidade do Pai e do Espírito Santo. Então, que sofrimento eu trouxe para dentro de mim mesmo? Nenhum. Porque eu sei que todas as pessoas que, como eu, se separaram, criaram uma identidade falsa, que é o ego. E essa identidade falsa, que nós passamos a acreditar que nós somos isto, é onde são gerados todos os conflitos, o medo, a insanidade. Por que uma pessoa desvia milhões? Porque ele tem medo que ele possa faltar para ele, tem medo que ele não possa ter uma vida boa, tem medo que se ele não aproveitar essa oportunidade, não vai ter outra, que isso pode resolver a vida dele, dos filhos, dos netos. É para garantir alguma coisa. E quem precisa de garantias desse nível é porque, na verdade, está com medo. Está com medo porque pode faltar para ele alguma coisa. Porque pode faltar para ele alguma coisa. Então, ele cai nessa tentação. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.